Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Rambo até o fim. Filme que tenta finalizar uma franquia que já dura mais de 30 anos. John Rambo vive tranquilamente em seu rancho, tentando se esconder de seu passado, mas é obrigado a entrar em uma última missão quando uma jovem conhecida é raptada. Bom, a franquia Rambo ela surge com o primeiro filme que eu gosto bastante, eu acho um ótimo filme, que é essa ideia de um soldado voltando do Vietnã, a guerra mais criticada pelos próprios americanos e como ele vai ser tratado pela sociedade. É um filme muito menor em escala, que morre muito menos gente. Se eu não me engano, tem apenas uma morte no filme. Então ele trabalha muito esses conceitos, essas ideias, e é um filme até de certa forma político. Então é um belo filme de ação que tem seus subtextos. E aí a partir disso a franquia começou a fazer dinheiro e do segundo em diante vira mesmo uma franquia de ação. E aí o Rambo vira quase como um super-herói. Os filmes ainda assim são divertidos, dá pra você curtir ali num sábado à tarde, mas eles perdem muito do impacto que tem o primeiro filme. E ele serve muito também como uma forma política de colocar como vilão os países que na época estavam em conflito com os Estados Unidos. E aí a franquia volta com um quarto filme que tenta trazer um lado mais sangrento. Não é um ótimo filme, mas pelo menos esse lado eu acho que funciona pra, de certa forma, trazer algo novo. E aí a gente chega nesse quinto e provavelmente último filme, que teve um trailer muito bom e acho que até por isso eu dei uma empolgada a mais. Eu gosto da franquia Rambo, assim, eu acho o primeiro o único bom filme mesmo, mas eu assisto tranquilamente todos eles. E aí ao ver esse trailer, a minha expectativa subiu. Eu achei que poderia sair um bom filme de finalização aqui nos moldes de Logan. E, bom, não é um péssimo filme, mas ele tem muitos problemas e eu acho que um dos maiores problemas é ele não se arriscar. E o que a gente tem aqui é um filme que mistura um pouco daquele lado dos Imperdoáveis ou de Logan, até acho que parece até mais Logan pela violência, com bastante também de busca implacável. Então tem muito esse lado do personagem ter que voltar para uma última missão, um personagem que tenta esconder o passado dele, tenta fugir daquele lado sangrento, dos traumas. E aí tem o lado de busca implacável, que é ele procurando como se fosse uma filha dele aqui, né, que no caso não é uma filha de sangue, mas ele trata como se fosse, e buscando essa vingança mesmo. Mas apesar de parecer tematicamente com esses filmes, eu acho que Rambo não consegue chegar próximo deles, nem narrativamente, nem esteticamente. Mas então eu vou começar por aquilo que eu gostei mais do filme, começando pela direção do Adrian Grunberg, que é o mesmo diretor de Plano de Fuga, que é um filme bem decente de ação ali com Mel Gibson. E aqui no que diz respeito às cenas de ação, eu acho que funciona bem no filme, ele tem noção de como filmar ação, de quando cortar, então ele foge daqueles clichês da câmera tremida, de muito corte frenético, e aqui até quando ele usa cortes mais rápidos, ele tem consciência disso. Então, por exemplo, a cena de abertura do filme, ela tem cortes muito mais frenéticos, só que você entende o que está acontecendo na ação mesmo assim, é mesmo para colocar o público dentro daquele caos e funciona, e aí depois quando as cenas de ação pedem algo um pouco mais limpo, ele consegue fazer também. Então, eu acho que nesse sentido, principalmente nas cenas de ação, ele tem muita consciência do que ele tá fazendo, e até naquela estética que ele simula um pouco o faroeste, apesar dele não ir tão a fundo nisso, tem uma estética meio de faroeste ali, só que o problema é que o filme não tem tanta ação assim, a ação fica mais guardada para o terceiro ato, e aí quando ele tem que trabalhar a trama em si, o roteiro não ajuda muito. Ainda que eu goste um pouco dessa ideia de ter menos mortes, eu sei que no ato final tem muita morte, mas no resto do filme é um pouco mais dosado isso, como é o primeiro filme também. E aí quando ele vai pra violência mesmo, ele usa bastante a violência parecida com a do quarto filme, que é aquela violência que ele mostra tudo, que é mais gráfica, e eu acho que funciona aqui dentro da proposta do filme, porque essa violência mais pesada mostra a raiva que o personagem tá sentindo, então não é só uma raiva com aqueles personagens, mas é uma raiva com todo o passado dele, ao mesmo tempo que o filme ele mostra que o público gosta disso, queira ou não, a gente gosta dessa violência mais pesada em filme, mostra esse lado mais animalesco do ser humano, então eu acho que isso muita gente pode até reclamar, porque é uma violência bem pesada mesmo,
mas eu acho que dentro da proposta do filme isso funciona muito bem. Mas aí quando a gente vai tratar mesmo do roteiro e da ideia dentro desse universo, tudo acaba soando um pouco genérico demais. E até coisas que o roteiro poderia trabalhar melhor se fosse mais inteligente, acaba não funcionando aqui. Quando eu citei Busca Implacável, eu acho que uma coisa que funciona em Busca Implacável, que não é um filme excelente, mas é um filme que funciona muito bem como um filme de ação, é que naquele filme a gente não sabe onde está a filha dele, e a gente fica nessa apreensão. Então a gente sabe naquele filme que o personagem ele tem as habilidades dele, e ele vai ter que usar todas elas para conseguir encontrar a filha. Já aqui não funciona tão bem nesse sentido, porque a gente sabe das habilidades do Rambo, mas a gente sabe também onde tá a garota, a gente sabe como tá a garota, então não tem mistério aqui. A gente só fica esperando o momento que o Rambo vai chegar lá e vai começar a pancadaria. Então a falta de uma surpresa, a falta do filme ser um pouco mais imprevisível, acho que é um grande problema aqui do roteiro. E em todos os outros aspectos ele é bastante genérico, então os personagens secundários e os vilões são muito clichês, eles não têm aprofundamento, eles são muito unidimensionais. Tem até uma personagem da jornalista aqui que é terrível, eu não faço ideia de por que colocaram ela no filme. Ela tenta trazer um lado dramático, mas ela acaba funcionando apenas como uma forma de ser uma exposição que nem era tão necessária para o filme. Os vilões também são aqueles mexicanos malvados que traficam mulheres, e a partir daí o filme tenta dar uma pincelada em uma crítica ao próprio Estados Unidos, de como os Estados Unidos são culpados desse tráfico de mulheres, porque muitas delas é o próprio Estados Unidos que compra, mas é tudo isso muito superficial, até a forma como ele tenta voltar ao tema do Rambo tentando lutar contra o passado dele, de que ele perdeu todo mundo. Até isso é feito de forma muito superficial no filme. Os diálogos também são muito genéricos. Então não é que o filme é ruim, mas tudo que tá ali parece que a gente fica com a sensação de que a gente já viu antes muitas e muitas vezes. E até por isso eu não entendo muito a falta mesmo de ação, de uma ação mais constante, de uma ação mais frenética no filme, porque, queira ou não, boa parte do público de Rambo quer ver pancadaria, quer ver morte, quer ver sangue, e ele deixa em muito pouco tempo do filme, ainda que ele deixa numa sequência final que é bem feita, mas poderia ter mais. Eu acho que faltou para esse filme ele se aceitar mais como um filme de ação mesmo, como um filme de vingança, e ter um roteiro mais simples, sem tentar colocar tantas reviravoltas, sem tentar colocar tanto esse lado dramático que acaba caindo pro melodrama, acaba ficando piegas, e em nenhum momento esse drama convence muito ao público. Então essa falta da autoconsciência de ser um filme mais de gênero, eu acho que é um grande problema aqui. E além disso, a cena final que eu citei, apesar dela ser bem feita, apesar dela ter esse lado de entretenimento, ela ter esse lado do gore, eu acho que falta alguém à altura do Rambo. Tudo parece que muito fácil, todo mundo cai nas armadilhas dele, e ele não tem muita dificuldade em fazer tudo aquilo. É legal de ver, mas falta um rival à altura em algum momento. Mas uma coisa a gente tem que falar, o Sylvester Stallone, ele se entrega mais uma vez ao papel dele. Eu acho que ele sempre gostou muito de fazer o Rambo, é uma franquia que ele gosta e que só continuou por tanto tempo por causa dele. Então dá pra ver que ele realmente quer dar esse fechamento pro personagem, ele realmente tem vontade de fazer esse filme. Então eu gosto até mais das atuações do Sylvester Stallone, mais agora no final de carreira, querendo fechar as franquias que ele começou, do que aquelas dos anos 80 mesmo, que eu acho que eram muito mais rasas. Então por tudo isso eu vou dar uma nota 6,5. Eu acho que assim, se você gosta da franquia, você vai gostar desse filme. Eu tive alguns bons momentos, eu só esperava um pouco mais, acho que até pela expectativa minha que estava um pouco mais alta do que deveria. E como eu disse também, não é um filme ruim, ele é apenas um pouco genérico. Então é isso, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, que ajuda muito a gente. Passa também no primeiro comentário para ver as nossas outras redes sociais, e também eu vou deixar o link aqui nos comentários de um blog que eu tô escrevendo crítica, então vai ter a minha crítica de Rambo escrita lá também. Então se você tiver interesse, passa aí e dá uma olhada. Também dá uma olhada no nosso podcast, que a gente lança episódios semanalmente discutindo as principais notícias da semana. Eu acho que vale a pena acompanhar, que a gente tá levando isso muito a sério. Então por hoje é só e corta.